zero a fraude nos primeiros dias em que a empresa Global Trade começou a prestar um serviço de alimentação no Hospital Municipal Raul Sertã. Ele iniciou exatamente no dia 9 de abril. Dia 9, dia 10, entre aspas, empresa muito boazinha, né? Só que não, ela deu como cortesia. Então cobrou do dia 11 de abril ao dia 27 de abril sem cobertura contratual, porque o contrato foi assinado só dia 28 de abril, isso já é gravíssimo. Pois bem, nesse período de 17 dias, a empresa Global Trade cobrou R$280 mil, o equivalente ao valor médio diário de R$16.482. De abril de 2017 a dezembro de 2018, em nenhum momento houve uma média diária tão elevada assim. Nem no terceiro emergencial, que foi o mais oneroso dos cofres públicos, cuja média diária foi de R$15.899. A referência para esse primeiro reconhecimento de dívida foi o primeiro emergencial, que iniciou no dia posterior ao encerramento desse reconhecimento de dívida. Ou seja, o reconhecimento de dívida se encerrou no dia 27 de abril de 2017, o primeiro emergencial iniciou no dia 28 de abril. No primeiro emergencial, processo 7226 de 2017, a média diária foi de R$14.435. Repetindo, primeiro emergencial, R$14.435. Já no reconhecimento de dívida dias antes, a média foi de R$16.482. Cerca de R$2.000 diferença por dia. Aí, nós fomos rastrear o que poderia ter acontecido. Pois bem, tivemos acesso ao documento elaborado pelo setor de nutrição do Hospital Municipal Raul Sertã, que deveria ser utilizado para dar base no faturamento da empresa Global Trade. Quando tivemos acesso a esse documento, que está aqui nas minhas mãos, nós ficamos completamente estarrecidos. Está aqui nas minhas mãos. Documento do controle de alimentação do Hospital Municipal Raul Sertã, do dia 9 ao dia 30 de abril de 2017. Preenchimento manual, a lápis, alguns quantitativos ilegíveis, muito fácil de ser alterado e manipulado, e diante de todas as análises a gente afirma de forma convicta que houveram alterações e manipulações dessas informações, porque não existe você ter uma média diária no valor de R$16.482, dias depois cai para R$14.435. Período de 2 anos, em nenhum momento houve uma média tão elevada. Então, essa é mais uma fraude realizada pela empresa Global Trade junto com agentes políticos da nossa cidade. Ainda fazendo análise a ajuste de contas, vamos fazer análise ao terceiro ajuste de contas, que poderia ser evitado se o processo licitatório 1512 de 2018 não tivesse sido intencionalmente paralisado pelo gestor da saúde à época. Poderia ter interrompido o segundo emergencial, não precisaria ter esse terceiro ajuste de contas, que foi a prestação do serviço do dia 1º de julho a 5 de agosto de 2018, sem a devida cobertura contratual, e evitaria o terceiro emergencial, que foi mais oneroso para os cofres públicos. Pois bem, esse terceiro ajuste de contas, ele tem algumas curiosidades. Dentre elas, é que, ao invés de inicialmente a empresa emitir nota fiscal se baseando no contrato emergencial anterior, que servia de base, que era o segundo emergencial, e espertamente utilizaram a planilha do terceiro emergencial, justamente porque o valor unitário de cada uma das refeições eram muito maiores. E foi
passou batido por todo mundo, inclusive pelo secretário, que liberou efetuar o pagamento. Vejamos. A prefeitura deveria pagar R$474 mil. Mas, na verdade, a empresa cobrou R$549 mil, se baseando em uma planilha que sequer estava em vigência. Foi tanta malandragem que a nota fiscal, vou dizer tudo para você da nota fiscal 2018-36, relativo ao período de 1º de julho de 2018 a 15 de julho de 2018, em que eles colocaram o valor de R$226 mil, ela foi emitida no dia 18 de julho de 2018. 18 de julho de 2018. O contrato do terceiro emergencial, ele só foi assinado no dia 6 de agosto de 2018. Como é que eles utilizaram de uma tabela de um contrato emergencial que ainda não está em vigência? E nas oitivas nós descobrimos que o proprietário da empresa ele foi procurado acerca dessa dúvida que pairava no ar e ele respondeu simplesmente que tinha que utilizar a tabela de um emergencial que sequer havia sido oficializado e formalizado. Sabemos muito bem que todos nós sabemos disso, que a referência era o anterior. E vou mostrar para vocês entenderem ainda com maior profundidade. Aqui nas minhas mãos está a proposta do 24.385, segundo emergencial, que deveria servir de base para a prestação de serviço sem cobertura contratual que iniciou assim que foi concluído esse contrato emergencial. Aqui tem os valores unitários de cada uma das refeições. E aqui nas minhas mãos está o que foi cobrado pela empresa Global Trade e que foi passando batido por todo mundo, gerando uma diferença de R$74 mil em duas notas fiscais. Vejamos, olha só, deveria ter sido cobrado R$7,10 pelo desjejum da dieta livre. Sabe quanto foi cobrado? Desjejum da dieta livre? R$8,68, está aqui, ó. Deveria ter sido cobrado R$13,05 para o almoço do paciente adulto. Foi cobrado R$15,30. Agora imagine multiplicando isso por centenas e milhares de diferença. Deveria ter sido cobrado, desjejum da dieta branda, R$7,40, mas foi cobrado exatamente R$8,68. Demonstra claramente que houve maliciosidade. Ainda bem que, dias depois, a secretária à época liberar o pagamento para a empresa, foi amplamente noticiado pela mídia que o Ministério Público Federal havia requerido da Polícia Federal que apurasse os sucessivos contratos emergenciais firmados entre a administração pública do município de Nova Friburgo e a empresa Global Trade. Com isso, o processo foi encaminhado para a Controladoria Geral, que ele identificou, entre aspas, essa falha. Na verdade, sabemos muito bem que não era falha, era algo feito de forma racional, justamente para atender os interesses escusos do sistema, mas ainda bem que houve aí essa ampla publicidade em relação às investigações do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e, posteriormente, instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara Municipal de Nova Friburgo, que aí, pelo menos, cessou aí um desvio de R$74 mil. Então, a gente observa que em todos os contratos, ajuste de contas, reconhecimento de dívida, todo o período em que essa empresa esteve prestando serviço de alimentação no Hospital Municipal Raul Sertã, houve desvio de recursos, houve corrupção, houve superfaturamento com a conivência, ou melhor,
vou usar outra palavra, com a participação direta do Poder Executivo Municipal. Mas nós estamos esperançosos que todas essas apurações, todas essas investigações, tudo aquilo que até o momento estava oculto e foi descoberto, vai se transformar e vai gerar na aplicação de sanções e punições severas a cada um desses agentes causadores de todos esses prejuízos, de todos esses danos a toda a comunidade friburguense.